Se você já pegou uma nota de R$ 20 na carteira, já viu esse animal de perto sem saber a história por trás dele. É um mico-leão dourado, um primata pequeno, com pelagem cor de ouro e uma juba que lembra a de um leão em miniatura. Ele vive só em alguns fragmentos de Mata Atlântica no litoral do Rio de Janeiro, em nenhum outro lugar do planeta. Nos anos 1970, esse animal estava a poucos passos da extinção. Hoje, ele é um dos maiores símbolos de conservação do mundo. Nos próximos minutos você vai entender como ele quase desapareceu, e como foi salvo. Um mico-leão dourado é pequeno. O corpo mede cerca de 26 centímetros e a cauda chega a passar disso, quase do mesmo tamanho do corpo. Um adulto pesa em torno de 600 a 800 gramas, menos que um pacote de açúcar. O que chama atenção é a pelagem, um dourado vibrante que cobre o corpo inteiro, com pelos mais longos ao redor da cabeça e do pescoço formando uma juba, parecida com a de um leão adulto. Essa juba é o motivo do nome popular. As mãos têm dedos longos e finos, adaptados para um jeito de forragear bem específico, que a gente vai ver mais à frente. O mico-leão dourado é endêmico das florestas de Baixada da Mata Atlântica, restritas a uma faixa estreita do litoral do estado do Rio de Janeiro. Isso significa que ele não existe em nenhum outro ponto do planeta, nem em outro bioma, nem em outro estado brasileiro em população natural relevante. Toda espécie depende da sobrevivência de um punhado de fragmentos florestais numa das regiões mais urbanizadas e industrializadas do país. Quando um bicho tem uma distribuição geográfica tão pequena, qualquer perda de habitat pesa proporcionalmente muito mais do que pesaria para uma espécie espalhada por um continente inteiro. Durante o século XX, a combinação de desmatamento acelerado da Mata Atlântica com a captura ilegal de filhotes para o comércio internacional de animais de estimação exóticos empurrou o mico-leão dourado para a beira do abismo. Nos anos 1970, levantamentos de campo estimavam menos de 200 indivíduos sobrevivendo soltos na natureza, espalhados em fragmentos de floresta cada vez menores e mais isolados uns dos outros. Era um cenário de extinção iminente. População pequena demais, habitat fragmentado demais, e uma espécie inteira reduzida a bolsões isolados sem conexão genética entre si. Diante desse quadro, formou-se nas décadas de 1970 e 1980 um dos programas de conservação mais coordenados já feitos para um primata, o Programa de Conservação do Mico-Leão Dourado, reunindo pesquisadores brasileiros, zoológicos internacionais e instituições como o National Zoo, em Washington. A estratégia teve duas frentes simultâneas. A primeira foi organizar a reprodução em cativeiro de forma científica, trocando indivíduos entre zoológicos de vários países para manter a diversidade genética da população cativa. A segunda foi proteger e recuperar o que restava de floresta na região, criando a base para que qualquer animal devolvido à natureza tivesse onde viver. A partir de 1984, animais nascidos em cativeiro começaram a ser soltos de volta na Mata Atlântica Fluminense, num dos primeiros grandes programas de reintrodução de primatas do mundo. Não foi simples, soltar um bicho nascido em zoológico direto na mata quase nunca funciona, porque ele não sabe se defender de predadores nem encontrar comida sozinho. A equipe precisou desenvolver técnicas de aclimatação gradual e acompanhamento próximo de cada grupo solto. Paralelamente, grupos de micos isolados em fragmentos pequenos e sem futuro genético foram capturados e translocados para áreas de floresta maiores e mais protegidas, reforçando populações já existentes. Uma curiosidade anatômica ajuda a entender como esse mico se alimenta. Diferente da maioria dos primatas, que têm unhas achatadas, o mico-leão dourado tem unhas em formato de garra na maior parte dos dedos. Essa adaptação permite que ele se agarre com firmeza a troncos e cascas de árvores enquanto usa os dedos longos e finos das mãos para vasculhar fendas, buracos e cascas soltas atrás de insetos, pequenos vertebrados e frutos escondidos. É um jeito de forragear bem particular, que poucos outros primatas do mundo desenvolveram dessa forma. Um mico-leão dourado vive em pequenos grupos familiares, geralmente formados por um casal reprodutor e a prole de diferentes idades. As fêmeas costumam dar à luz gêmeos, e o cuidado com os filhotes é uma tarefa compartilhada. O macho carrega os filhotes nas costas na maior parte do tempo, entregando-os à mãe basicamente só para as mamadas. Os irmãos mais velhos também ajudam a cuidar dos mais novos, um comportamento chamado de cuidado cooperativo. Essa estrutura social reduz o desgaste físico da fêmea e aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes num ambiente onde cada indivíduo pesa muito para o tamanho da população.
Salvar a espécie não bastava sem reconectar a floresta. Organizações de conservação que atuam na região, com destaque para a Associação Mico-Leão Dourado, trabalharam décadas replantando corredores de vegetação nativa para religar fragmentos separados por pastagens, plantações e estradas. Em alguns pontos, passagens de fauna foram construídas para permitir que os micos atravessem rodovias movimentadas sem descer ao chão, onde ficariam expostos a atropelamentos e predadores. Reconectar a paisagem foi tão importante quanto salvar os indivíduos. Uma população só se mantém saudável geneticamente se os grupos conseguem se encontrar e trocar genes ao longo do tempo. Décadas depois, os números contam uma história rara de sucesso. A população, que já chegou perto de 200 indivíduos na natureza, hoje soma mais de 4.000 micos-leões dourados vivendo soltos na Mata Atlântica Fluminense. Em 2003, a União Internacional para a Conservação da Natureza rebaixou a espécie da categoria mais grave, criticamente em perigo, para a categoria em perigo, um passo real de recuperação, ainda que o trabalho esteja longe de terminar. O mico-leão dourado se tornou uma referência mundial em biologia da conservação, citado em cursos e programas de manejo de outras espécies ameaçadas ao redor do planeta. Apesar da recuperação, o mico-leão dourado ainda está classificado como em perigo, não fora de risco. A fragmentação de habitat continua sendo o problema central, já que a Mata Atlântica original perdeu a maior parte de sua cobertura florestal e os fragmentos restantes seguem pressionados pela expansão urbana e agrícola. Outra ameaça é a hibridização com o mico-estrela, uma espécie de outra região que foi introduzida na área de ocorrência do mico-leão dourado e compete por recursos, e em alguns casos, cruza com ele, diluindo as características genéticas da espécie nativa. Doenças transmitidas por primatas introduzidos e atropelamentos em estradas completam a lista de riscos que o programa de conservação segue monitorando ano após ano. O mico-leão dourado é a prova de que uma espécie à beira da extinção pode se recuperar quando ciência, proteção de habitat e décadas de trabalho contínuo caminham juntas. De menos de 200 indivíduos para mais de 4.000, de criticamente em perigo para apenas em perigo, e estampado na nota de R$20 como lembrete permanente do que a Mata Atlântica ainda guarda. Se esse vídeo te mostrou um lado novo desse pequeno primata dourado, deixa o like, comenta qual fato mais te surpreendeu, e se inscreve no canal para acompanhar os próximos. A matéria completa com fontes está no link da descrição. Até o próximo.